Amados, vamos neste momento estar estudando a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos, amém? Apenas um versículo que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo, ou seja, na primeira carta de Pedro, amém? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, amém? Capítulo de número 3, apenas o versículo de número 12. Glória a Deus. Aqueles irmãos que trouxeram caneta e papel, se você puder anotar, eu agradeço muito, não é? Porque nós sabemos, quando nós ouvimos, visualizamos e escrevemos, nós aprendemos mais rápido. Como aqui você não vai visualizar, você vai ouvir e você escreve e você vai aprender. Todos encontraram? Eu posso ouvir amém? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo de número 3, versículo 12 da primeira carta de Pedro, diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Amém? Aqui nós encontramos pelo menos, irmão, 4 verdades nesse versículo, mas eu quero apenas me deter em uma verdade, não é? Eu quero apenas ficar com Deus atende às suas orações. Amém? O que eu quero compartilhar com vocês nesta noite vamos falar de alguns inimigos da oração. Amém? Será que existe inimigo da oração, irmão? Não precisava nem eu começar a falar aqui, que se eu perguntasse a alguns irmãos aqui quais são os inimigos da oração, eu tenho certeza que alguém iria se levantar e dizer: pastor, eu sei pelo menos um. Não é? Qual, pastor? A preguiça de se levantar para orar. Mas não é isso que eu quero falar, não é verdade? Mas escute só, irmãos, nós estamos vivendo uma geração de crentes que não consegue mais orar. Verdade, irmão? Uma geração de crente que já não ora mais como se orava antes. Nós sabemos, irmãos, que para nós obtermos as nossas vitórias, para nós superarmos, ganharmos as nossas guerras, nós precisamos orar. Porque se a gente não orar, nós estamos perdidos. A igreja chegou aonde hoje está. Não foi por causa, irmãos, de pregadores eloquentes. Não foi por causa de lindos louvores. A igreja chegou aonde ela está por causa de homens e mulheres que oravam ao Senhor. Eu posso ouvir amém? Mas infelizmente, amado, hoje nós estamos vivendo uma geração de crente que só diz as seguintes palavras: ore por mim. É verdade ou não é? Onde nós temos, irmãos, liberdade de chegar até a presença de Deus, sem pedir a um irmão que ore por mim. Isso não quer dizer que nós temos que orar uns pelos outros, mas nós temos que fazer a nossa parte primeiro. Não é verdade? É a mesma coisa de uma pessoa chegar para você e dizer assim: irmão, irmã, eu estou passando uma luta muito grande, eu quero que você faça um sacrifício por mim. Mas se você não faz, você só pede. Então, irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Nós estamos vivendo um período da igreja de crentes preguiçosos. Não está no meu sermão não, mas eu estou falando. Que não quer mais buscar a presença do Senhor. Não quer buscar a face do Senhor. Agora a culpa, sabe de quem é? Não são dos crentes. A culpa são dos líderes. Porque os líderes hoje, irmãos, mostram um evangelho fácil. Um evangelho sem renúncia, um evangelho sem preço.
E nós precisamos mudar a história da igreja, irmãos. Nós precisamos voltar o que nós éramos antes. Sábado, eu vou falar. Sábado, irmão, nós tivemos uma consagração aqui na igreja. Estava lotado a igreja. Eu tive até medo, irmão, de ver os crentes orando. Tivemos 6 pessoas orando. Foram 6? Me ajude, por favor, irmã Etienne. Foram 6 pessoas. Eu posso até contar, irmão, as pessoas. Por quê, queridos? Porque já não tem mais, irmãos, aquele desejo de buscar a face do Senhor em oração. Irmão Manuel tocou num assunto aqui muito importante. Eu acho que ele já sabia que eu ia ministrar sobre a oração. Quando ele disse assim, não, vou ficar em casa. Muitas vezes a pessoa fica em casa, que orar em casa é melhor. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos ter o nosso quarto de oração. Eu fui em uma casa, não vou falar o nome desta casa, mas eu fiquei encantado quando eu entrei na casa desse casal. A primeira coisa que ele me levou não foi para a cozinha, irmãos. Era óbvio, né? Era suposto me levar para a cozinha para comer alguma coisa. Mas a primeira coisa que ele me levou, disse, pastor, eu quero lhe mostrar um negócio que eu fiz na minha casa. Eu disse, o que foi, meu filho? Ele disse, pastor, vem aqui, por favor. Na hora que eu entrei, irmãos, ele fez um quarto de oração na sua casa. E pasme. Ele escolheu o melhor quarto para fazer o quarto de oração. Eu fiquei maravilhado quando eu vi isso, irmãos. Porque infelizmente, amados, nós já não temos mais aquele desejo de fechar a porta do quarto e buscar a presença do Senhor. Agora, irmãos, nós precisamos voltar o primeiro amor. Quantos de nós orávamos pelo menos 1 hora por dia? Quantos de nós? Eu tenho certeza, amados, eu tenho certeza que vocês que estão aqui, eram homens e mulheres de oração. E hoje, por motivo de alguma coisa, já não ora como oravam antes. Você quer conhecer uma pessoa que ora? É uma pessoa, irmãos, cheia do poder de Deus. Uma pessoa que ora não se embaraça com qualquer coisa dessa vida. Uma pessoa que ora, irmãos, você vê no rosto dela o brilho de Cristo. Porque é uma pessoa que ora. Vamos falar da Assembleia de Deus no Brasil. Completamos 118 anos de Assembleia de Deus. Aqui é mais antigo nos Estados Unidos. Os 2 irmãos que foram para o Brasil, os 2 missionários que se chama Daniel Berg e Gunnar Wingren, eram homens de oração. E o que substituiu eles também? Oração, irmãos. Fala-se, não é da minha época, mas pode ser da época do irmão Manuel. Nós tínhamos um pastor em Pernambuco chamado pastor José Amaro da Silva. Conheceu, Moab? Não, né? Pastor José Amaro da Silva, irmãos, era um homem duro. Era um homem de uma doutrina dura. Mas era um homem de oração. A esposa dele, que ainda está viva, conta uma história de uma irmã que estava com a filha já perto de morrer, uma criança. E todos os dias ele tinha um horário de orar. E naquele dia, a irmã chega na sua casa, bate na porta. Estou tentando me levar o nome da irmã, da esposa do pastor Zé Amaro. E ela abre a porta e a irmã diz a seguinte palavra: onde está o pastor José Amaro? Ela disse: minha irmã, ele está orando. E ele não gosta que incomode ele na oração. E ela disse: mas eu preciso falar com ele. E a irmã fala, a esposa do pastor Zé Amaro fala, que ela teve uma ideia.
Ela foi na porta do quarto onde o pastor estava orando, pegou a criança pelo lado de fora da porta e deixou a criança no chão. Pasme, no final da oração do pastor José Amaro, aquela criança ficou curada em nome de Jesus. Ele não precisou sair do quarto para pôr a mão sobre a criança, mas, irmão, por que, amados? Não foi ele que curou, foi Jesus que curou. Mas nós temos que pagar o preço, irmão, na oração. Quantos podem dizer amém? Mas o meu incentivo nesta noite é que eu e você possamos ser homens e mulheres de oração. Amém, queridos? Então nós precisamos buscar a face do Senhor. Ah, pastor, e eu só posso orar na igreja? Não, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Eu estou trabalhando, estou orando. Eu estou dirigindo, eu estou orando. Irmão, não tem coisa melhor da gente orar do que dentro dos nossos carros. E principalmente quando nós estamos sós. Não é verdade? Porque dentro do carro, irmãos, tem hora, escute só por favor, tem hora, irmão, que eu estou dentro do carro orando e eu paro num sinal, e muitas vezes a pessoa olha de lado assim para mim e pensa assim, esse cara é doido, ele está louco, e as lágrimas começam a descer, irmãos. Por quê? Porque nós temos que buscar a presença do Senhor em qualquer lugar aonde nós estivermos, irmãos. Então dentro do carro é o melhor lugar da gente orar, da gente gritar, da gente levantar a mão, bater. Muitas vezes, irmão, eu peguei, já bati em cima do volante do carro, dizendo, Deus, aonde tu estás? E Deus assim, Messias, sabia, estou aqui. Não é verdade, irmão? Então nós precisamos voltar à essência do evangelho, que é a oração. Então vamos lá, por favor, se você puder anotar. O primeiro inimigo da oração, irmãos, não é a preguiça, como eu falei, não. O primeiro inimigo da oração é a indisposição. Como tem crente, irmão, indisposto para orar. Já não tem mais ânimo para orar. Mas deixa eu falar algo para você, irmãos. É lindo quando a gente escuta uma pessoa, quando você chega para ela e começa a contar uma história, uma dificuldade, e a primeira coisa que ela faz, ela diz assim, vamos orar? Vamos orar? Porque eu conheço alguém que pode resolver o teu problema. Eu conheço alguém que pode trazer a solução para o problema do qual você está precisando. Então nós temos que ter disposição para orar. E esse inimigo, irmão, indisposição, irmão, tem se levantado no seio da igreja. Eu não vou perguntar não, mas vou perguntar sem você responder. Responda para você mesmo. Quanto de nós, irmão, muitas vezes se levantava de madrugada para buscar a face do Senhor. E hoje nós estamos tão indispostos. Hoje nós não temos mais aquela gana que a gente tinha antes. Mas você quer ver um crente buscar a face do Senhor toda hora? É quando ele está em problemas. É quando o problema bate na sua porta. Aí ele se levanta de madrugada, ele começa a fazer campanha, ele chama alguém para a campanha, ele vai para o monte orar, porque está com dificuldade. Mas não era para ser assim. A oração era para ser um preventivo. Lembra de Daniel? A Bíblia diz que Daniel, irmão, orava 3 vezes ao dia, independentemente de problema ou não. A oração era para ser um preventivo. Era para ser, irmãos, escute só, era para ser assim, eu não tenho um problema, mas eu preciso buscar o Senhor em oração. Eu preciso me preparar, porque na hora que a dificuldade vir, eu já estou forte. Mas muitas vezes nós só vamos buscar a presença do Senhor, nós só vamos orar quando nós estamos em problemas, estamos em dificuldade, muitas vezes na área da saúde, aí é que a gente começa a buscar a face do Senhor. Deixa eu falar algo para você. Eu já falei uma vez aqui nesse púlpito, eu vou repetir mais uma vez, irmão. Escute só. Eu gostaria, me entenda por favor, me entenda. Eu gostaria que você, e eu, buscasse o Senhor em oração, como uma pessoa recebe uma notícia de uma enfermidade que não tem mais cura, e ele procura o médico dos médicos para orar, para buscar a presença do Senhor.
Senhor. É isso que nós temos que fazer antes de nós recebermos a notícia ruim. Nós temos que buscar a face do Senhor em oração. Mas muitas vezes nós só vamos buscar, só estamos dispostos na hora que o problema bate nas nossas portas. Mas eu convido você nesta noite, acabe com essa indisposição de buscar a face do Senhor. É hora de você largar tudo e dizer assim: eu preciso ter tempo com o Senhor. Quantos podem dizer amém? Deixa eu falar algo para vocês. Quantos de nós, irmãos, tem tempo de passar até 1 hora no telefone conversando com um amigo, conversando com um parente? Nós temos muitos. Muitas vezes nós passamos horas e horas conversando com pessoas. E por que é que muitas vezes nós não passamos 1 hora buscando a face do Senhor em oração? Ah, pastor, eu não tenho palavra. Quando eu oro 10 minutos, acabou a minha palavra. Quem disse isso, irmão? Eu vou lhe ensinar você a orar. Eu vou lhe ensinar. Comece orando pelo pastor. Que o pastor tem tanto problema que você vai ficar só 1 hora orando pelo pastor, pela família do pastor, pela igreja, pelo ministério. E vai chegar 1 hora, amados, que você orou 1 hora e você nem percebeu e disse: uau, já estou aqui de joelho 1 hora. Mas a gente não ora, irmão, porque nós estamos indispostos. Mas veja o que diz Isaías 55:6. Anote, por favor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E deixa eu falar aqui um pouquinho. Se eu não concluir hoje, não se preocupe. Isaías diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. E invocar enquanto Ele está perto. O que eu entendo, que vai chegar um dia que nós vamos buscar o Senhor, Ele já vai estar longe. Então é hora de nós nos despertarmos e buscarmos a face do Senhor. Então, eu vou repreender nesta noite esse inimigo que se levantou na tua vida espiritual, que é o inimigo da indisposição de orar, de buscar a face do Senhor. Segundo inimigo das nossas orações é a incredulidade. Primeiro, indisposição. Segundo, a incredulidade. Irmãos, escute só. A fé é a chave para conquistarmos qualquer coisa diante de Deus. Queridos, muitas vezes, nós oramos, e muitas vezes não temos fé para que o Senhor venha resolver aquilo que nós estamos precisando. A incredulidade, irmãos, tem distanciado muitos crentes da presença do Senhor. A incredulidade, irmãos, bateu na porta das igrejas, que muitas pessoas já não creem mais em nada. Orar? Para que orar? Eu não creio. Você sabe quando era que Jesus fazia mais milagres no meio da igreja? Era quando os crentes não tinham condições financeiras. Na hora que os crentes começaram a ter condições financeiras, irmão, Jesus não faz mais tanto milagre. Mas por que, pastor? Ele mudou? Não, porque nós viramos incrédulos. Nós cremos mais no dinheiro do que muitas vezes na oração. Muitas vezes nós cremos no dinheiro porque nós temos condições de comprar isso e aquilo outro. Mas muitas vezes, amado, nós não cremos que do nada o Senhor pode fazer tudo. Quantos podem dizer amém? Escuta, eu não sou contra, irmão, não sou contra. Escute só, por favor, me entenda, pelo amor de Deus. Eu não sou contra pessoa ter plano de saúde. É bom ter plano de saúde. Mas por causa dessas facilidades hoje, irmãos,
Muitas pessoas não querem mais orar, buscar a presença do Senhor, entregar ao Senhor. Muitas vezes tem uma dor de dente, tem uma dor de cabeça, tem um problema de saúde. Em vez de buscar logo a face do Senhor, já corre para os melhores médicos, irmão. Mas eu quero dizer nesta noite, em nome de Jesus, antes de você correr para o médico terreno, corra para os médicos dos médicos e apresente a Ele a sua necessidade. Pastor, você é contra plano de saúde? Não, irmãos. Pelo contrário. Mas nós temos que primeiro orar, para depois nós levarmos para os médicos. Mas nós estamos invertendo tudo. Por quê, querido? Porque justamente nós estamos incrédulos. A gente já não crê mais. A gente já não crê mais, irmão, que Jesus pode curar um canceroso. Pastor, realmente está aí, olha, muita gente está ficando cancerosos, mas, irmão, nós temos que orar. Eu creio que Jesus é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua sendo. Eu acho lindo quando o irmão Manuel conta essa história desse irmão que teve um problema na perna e Jesus o curou, irmãos. Ele é o mesmo, Ele não mudou não, Ele tem poder ainda para curar. Mas por falta da nossa fé, pela nossa incredulidade, muitas vezes a gente não vê Jesus operar mais maravilha em nosso meio. Quantos podem dizer amém? Esse que vos fala nesta noite, já teve a oportunidade de ver Jesus curar cancerosos, já teve a oportunidade de Jesus curar pelo menos 2 aidéticos. Eu tive o privilégio, irmão, não foi eu que curei não, mas eu tive o privilégio de participar da oração e ver Jesus curando 2 aidéticos na mesma hora. Por quê, queridos? Porque nós temos que ter fé. Mas nesta manhã, nesta noite, se você ter fé suficiente, você vai ver o impossível se tornar possível na sua vida. Glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes nós estamos igual a Marta. Quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, Marta corre, se joga nos pés do Senhor e diz as seguintes palavras: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: uau, eu sei que ele morreu, mas eu vim aqui para ressuscitar. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar, Senhor, mas não agora. Irmãos, é isso que Deus, aleluia, o Senhor está querendo de cada um de nós, que nós tenhamos fé. Porque nós sabemos, com fé, irmãos, aleluia. Se eu tiver, irmão, fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou fazer muita coisa, em nome de Jesus. Por isso que nesta noite, pega a sua incredulidade e deixe de lado. Creia que o Senhor vai fazer aquilo que o pastor Messias não pode fazer. Deus vai fazer aquilo que o homem não pode fazer. Deus vai fazer aquilo que o médico não pode fazer. Deus vai fazer aquilo que o advogado não pode fazer. Mas muitas vezes você coloca a sua confiança no homem. Maldito é o homem que confia no homem. Então glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Escute. Então vamos lá. Terceiro inimigo da oração. Qual é o primeiro inimigo da oração, irmãos? Indisposição. Segundo, incredulidade. E o terceiro, se você puder, anote: falta de perseverança. Falta de perseverança. É o que está acontecendo em nosso meio hoje. Não basta só a gente orar. A gente precisa continuar orando. Pastor, já orei. Você não está sabendo não, pastor? Já orei. Já entreguei. Mas o Senhor quer que você continue orando. Porque a qualquer momento, o Senhor vai te dar a tua vitória. Esse inimigo, irmãos, a falta de perseverança tem deixado muitos crentes frustrados. Muitos crentes frustrados. Já viu aquele crente que recebeu uma palavra profética algum tempo atrás, e Deus falou assim, 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 e no final disse: assim diz o Senhor. Mas por falta de perseverança, não, já não creio mais. Já não creio mais. Para que mais crer? Para que mais orar? Irmão, você precisa perseverar. A Bíblia diz que os discípulos, os apóstolos perseveravam na
oração. É isso que nós precisamos, continuar orando, porque da proporção que nós estamos orando, meus queridos irmãos, nós estamos agradando o coração de Deus. Mas existem pessoas, irmãos, que não sabem perseverar. Ainda mais, irmão, tem aqueles que quando você está orando por algo já muitas vezes, aí vem aquele que diz assim: mas para que você orar mais? Para que você incomodar mais o mestre? Ela já morreu. Para quê? Irmãos, sempre existem pessoas para nos tirar do foco. Sempre, sempre, sempre. E muitas vezes são pessoas que estão ao nosso lado. Não precisa mais você orar, não. Jesus já se esqueceu de você. Não, amados. Nós temos que orar constantemente. Uma certa vez a Norma falou aqui a história de uma mãe que orava por um filho já há muitos anos. E esse filho chegou uma madrugada que ele chegou bêbado e ele teve um sonho. E nesse sonho que ele teve, ele conta que via bastante mães num lugar bem verdinho, correndo ao encontro dos seus filhos. E a mãe dele era a única que ficava parada. E ele acorda de manhã com ressaca, chega para a mãe e diz assim: mãe, eu tive esse sonho, assim, assim, assim. Aí a mãe dele começou a falar para ele, disse assim: meu filho, ontem eu prometi a Deus que não ia mais orar por você, porque cada vez que orava por você, você ficava pior. Ele disse: mãe, não deixe de orar, continue orando por mim, mãe. E para vocês terem uma ideia, esse irmão que foi para o mundo, esse jovem, hoje ele é um pastor, hoje ele é o deputado federal, ele é de Brasília. Ele conta esse testemunho, irmão, a coisa mais linda. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? É porque muitas vezes nós temos os nossos problemas, temos os nossos filhos distanciados dos caminhos do Senhor, e muitas vezes nós oramos uma vez, 2 vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e muitas vezes nós paramos de orar. Mas Deus manda falar nesta noite para o teu coração: não pare de orar, continue perseverando na oração, que a qualquer momento você vai ver Deus fazer o impossível tornar-se possível na tua vida. Mas para isso você tem que perseverar na oração. Levante a mão e glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim vai receber a sua recompensa. Quantos podem dizer amém? Então, o quarto inimigo, vamos correndo. O quarto inimigo da nossa oração, o quarto inimigo da oração é relacionamentos familiares inadequados. Aí vem agora, pastor. Capítulo 3 de 1 de Pedro, versículo 7, veja o que diz a palavra do Senhor. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas, você já entendeu. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Existem muitas orações impedidas, irmãos. Esse inimigo é um inimigo que tem entrado dentro dos lares e tem impedido a oração de alguns maridos. É o único texto que eu encontro na Bíblia
Pedro exortando os maridos: cuidado, se você não viver bem, não coabitar com a sua esposa, com entendimento. Eu vou completar o versículo. Nem ore. Nem ore antes de você fazer as pazes com ela. Nem ore. Porque é bíblico, irmãos. É bíblico aqui que eu estou falando, não é a palavra do pastor Messias. É o que a Bíblia diz. Então, se nós soubéssemos, ei, marido, olha para mim, por favor. Se a gente soubesse, a gente nunca deixava as nossas esposas tristes. E se acontecer alguma coisa, pelo amor de Deus, não durma antes de fazer as pazes. Não durma. Você precisa fazer as pazes o mais rápido possível, porque não adianta. Você pode orar, você pode se retalhar, você pode se machucar, você pode jejuar, você pode ler a Bíblia, você pode pagar o preço, mas a sua oração não passa do teto. Eita, pastor, é bíblico. Do teto sou eu que estou dizendo. Então, amados, por causa do relacionamento familiares inadequados, as nossas orações não são atendidas. Pastor, eu não sabia não, pastor, mas fique sabendo hoje. Então corra e faça as pazes com a sua esposa. Corra e faça as pazes com o seu marido. Porque, irmãos, deixa eu lhe falar, se você tem orado e a sua oração não tem tido efeito, ou seja, se a sua oração não tem obtido a resposta dela, alguma coisa está acontecendo. Se você está bem com a sua família, se você está bem com a sua esposa, você começa a reivindicar Deus. Deus, por que é isso que está acontecendo? Amém? A não ser que seja aquela oração que Daniel fez. Que a Bíblia diz que Daniel orou e a palavra de Deus diz que a resposta da oração só veio depois de 21 dias. Por que, pastor? Porque Daniel estava em pecado? Porque Daniel estava com problema com a família? Não, irmão. Porque, irmão, no reino espiritual houve um impedimento. E Deus foi preciso enviar um anjo para trazer a resposta da oração de Daniel. Eu posso ouvir amém? Então saia daqui correndo e diga para ele, diga para ela: me perdoe em nome de Jesus. Me perdoe, porque esse inimigo entrou dentro das nossas vidas e o Senhor não está escutando a minha oração. Já vamos concluir. Vamos lá. Provérbio capítulo de número 28, versículo 13. Perdão, irmãos. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ainda dentro do relacionamento familiares inadequado. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da família, nega a fé, e é pior do que o infiel. Isso é forte demais, irmão. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Isso aqui é muito forte, irmãos. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? O que eu quero dizer com isso é que se você não cuida dos seus, você é pior do que o infiel. Porque nós temos uma facilidade, irmãos, preste muita atenção, por favor, segura o lombo aí, por favor. Nós temos uma facilidade de cuidar do povo, dos outros, e dos nossos nós não cuidamos. Muitas vezes nós temos uma facilidade, irmão, de chegar para uma pessoa que não é da nossa família, e muitas vezes fazer coisa que nós não fazemos para a nossa família. Segura aí, por favor.
Vou falar. Muitos de nós somos capazes de pedir dinheiro emprestado para emprestar a uma pessoa que não é da família. Mas quando a família precisa, não tenho não. Não tenho não. Não tenho não. E o que eu tenho é meu. Por quê, amados? Porque são crentes, irmãos, que não cuidam da sua família. Deixa eu lhe falar algo. Você quer ser abençoado na face da terra? Honre o seu pai e a sua mãe. Honre o seu pai e a sua mãe, que os seus dias irão ser acrescentados na face da terra. Mas muitas vezes nós honramos as pessoas de fora. Você já viu aquele camarada que fora, irmão, da sua casa, ele parece um político? É cortês com todos, faz tudo para todos, e dentro de casa, irmão, parece um cavalo batizado. Por quê, pastor? Porque justamente, irmãos, são pessoas que não cuidam dos seus. Uma certa vez eu estava dando uma palavra no Dia dos Pais. Não foi aqui não, verdade, não é brincadeira não. Eu estava ministrando na Flórida. E eu disse assim a seguinte palavra: irmãos, existe filhos que estão aqui nos Estados Unidos, que os seus pais lutaram para ele chegar até aqui. E hoje se esqueceram dos seus pais. Hoje não manda nem $1 para o pai e para a mãe. E muitos deles estão aqui, irmãos, numa vida boa. E muitos dos pais que estão no Brasil, irmãos, não tem muitos deles, segure que eu vou falar, muitos deles não tem nem o necessário. Nem o necessário. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Eu louvo a Deus. A Norma, irmãos, pense numa mulher. Qualquer coisinha ela diz: vou ajudar papai e mamãe. Vou mandar alguma coisa para ele. Ela tem um site que se chama Shum, que ela diz assim: vamos mandar pelo menos aí um dinheiro para eles. Já manda direto para eles. Eu louvo pela vida da Norma. Aí você vê a diferença de um bom filho, irmãos. Como é abençoado por Deus, porque ele honra o seu pai e a sua mãe. Então, nesta noite, em nome de Jesus, não deixe a sua oração ser impedida. Cuide dos seus, principalmente, porque se você não cuidar, a Bíblia diz que você negou a fé. É pior do que um infiel. Quinto inimigo, já vou encerrar. O pastor fala que vai encerrar, não vai encerrar. Já vou encerrar. Quinto inimigo: pecado não confessado. O quinto inimigo da nossa oração é pecado não confessado. O pecado quebra a nossa comunhão com o Senhor e tira a nossa autoridade do mundo espiritual. Eu vou repetir mais uma vez. Escute só, por favor, escute só. O pecado quebra a nossa comunhão com o Senhor e tira a nossa autoridade no mundo espiritual. A única coisa que impede a minha presença, ou seja, a minha oração, o que impede eu chegar até a presença de Deus se chama pecado. Se chama pecado. Por quê, queridos? Porque muitos pecam, mas muitos não confessam o pecado. Veja o que diz a palavra de Deus, Provérbios capítulo 28, versículo 13. Os que cobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessam e deixa alcançará misericórdia. Amém? Pastor, eu confessei, mas você deixou? Porque muitas vezes a gente confessa, mas a gente não deixa. Nós estamos acostumados muitas vezes, quando pecamos, a primeira coisa que a gente diz: pastor, eu pequei, mas Davi também pecou, pastor, que era o homem segundo o coração de Deus.
Me mostre Davi pecando com o mesmo pecado 2 vezes. Por quê, querido? Porque ele pecava, mas ele reconhecia o seu pecado e pedia perdão ao Senhor. Se lembra do pecado de Acã? Se você quiser anotar, anote. Mais uma referência, primeiro livro de João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo de número 1. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, se você pecar, você tem um advogado. Esse advogado hoje, ele está para te defender. Mas vai chegar um dia que ele vai ser o juiz. Então aproveite que ele está como advogado para defender. Número 6, agora é de verdade. O 6º inimigo da nossa oração, a falta de perdão. Amém? Há uma diferença de pecado não confessado e a falta de perdão. Já vou fechar a Bíblia. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 15. Veja o que diz, veja só, antes dele. A falta de perdão nos impede de ser perdoados por Deus. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? O que eu quero dizer é que se você não perdoa a pessoa que te fez mal, que te machucou, a sua salvação está em risco. Veja o que diz Mateus, capítulo de número 6, versículo 15. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Veja o que diz, Marcos capítulo 11, versículo de número 25. Veja o que diz. E quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoa-lhes, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Provérbios capítulo de número 24, versículo 29. A falta, escute só, veja só, meu irmão, veja só. A falta de pecado provoca sentimento de vingança. Veja o que diz Provérbios 24 e 29. Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Não diga isso. E para concluir, 1 de João capítulo 2, versículo 11. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, em outras palavras, a falta de perdão é um inimigo da nossa oração. E esse inimigo, irmãos, tem entrado em nossas vidas e muitas vezes nós nem percebemos. Muitas vezes nós temos raiva de alguém, muitas vezes nem sem conhecer a pessoa. Já aconteceu isso com você? De alguém chegar para você, comentar, falar no nome de uma pessoa que você não a conhece, e você já começa a ter raiva da pessoa. Isso é muito sério, irmãos. Então nós precisamos repreender esse inimigo da oração, que é a falta de perdão. A Bíblia diz, escute, olhe para mim, por favor. A Bíblia diz até para eu dar uma oferta. Se eu tiver alguma coisa contra meu irmão, a Bíblia diz que eu tenho que deixar a oferta no altar e ir até meu irmão e me reconciliar com ele. Porque se eu não me reconciliar com ele, não adianta, brother, dar oferta, dar dízimo, pagar, da oferta missionária, porque Deus não vai aceitar de maneira nenhuma. Então você precisa primeiro se reconciliar, para depois você entregar a sua oferta. Fiquemos de pé, por gentileza. Amém? Vamos lá, recapitular? Vamos recapitular? Primeiro inimigo da nossa oração. Segundo inimigo da nossa oração. Terceiro inimigo da nossa oração. Quarto inimigo da nossa oração. Quinto inimigo da oração. Pecado não confessado. E sexto inimigo, falta de perdão. Decore isso aí, por favor.
Coloque isso aí. Porque se você colocar em prática, você vai errar menos. Amém? Vamos orar neste momento pela palavra. Querido Deus Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos te louvar, te exaltar e te glorificar por tudo quanto você tem nos concedido. Obrigado pelos hinos que foram entoados. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada nesta noite. Pai, nós necessitamos, Senhor, não ser apenas ouvinte, mas praticante de tudo aquilo que nós ouvimos. Quero te pedir neste momento pela vida dos teus filhos, Senhor. Ó Deus, aonde tu falaste, Senhor, através desses pontos, Senhor, que tu, através do teu Espírito Santo, ó Deus, tu venha, ó Deus, incomodá-los, Senhor, para que eles venham tomar a medida, fazer a decisão certa, para que a sua oração não venha a ser impedida. Pai, continue conosco, é o que nós te pedimos, já te agradecemos, no nome de Jesus, e a igreja do Senhor diz, amém. Em pé meu, como estamos, quero só apenas dar os avisos, eu quero lembrar os irmãos, amanhã o nosso evangelismo no parque, às 3 horas da tarde, amém, nós vamos ter o churrasco, mas eu quero ser bem objetivo com os irmãos. O foco não é o churrasco, o foco é o evangelismo. Amém? O pastor Davi teve uma reunião quarta-feira, Gilberto, ele já disse que não quer ver ninguém juntinho assim, aquele grupinho ali. Ele só vai liberar 3 irmãos para estar na churrasqueira. É o irmão Moabe, o irmão Gilberto e o irmão Nino. Só são os 3 e mais ninguém na churrasqueira. Ok? Porque a nossa visão é evangelismo, ok? Vai ser muito bonito, mas nós vamos ter brindes, nós estamos doando 3 bicicletas para as crianças, vai ser muito bom, e eu preciso que os irmãos nos ajudem, porque é hora de nós sairmos para ganhar as vidas para Cristo. Gilberto, Davi ligou para você ou não? Sobre as tendas? Ok, ele está precisando, mas você vai estar não, no parque? Tá bom, ok, tá bom, ok, beleza. Ok, irmãos, então vamos fazer esse trabalho e eu tenho certeza que vai ser um trabalho abençoado. E domingo nós teremos a nossa escola bíblica dominical, às 10 da manhã, e um grande culto de louvor e adoração ao Senhor às 11 horas. Escute só, sexta-feira nós vamos estar aqui, nós vamos ter 30 minutos só de culto, de oração. E após a oração nós vamos fazer uma assembleia geral, que eu estou precisando conversar com a igreja, amém? E após a assembleia, nós vamos ter a nossa vigília, amém? A vigília, esse mês caiu aqui na nossa igreja, e nós queremos a cooperação de todos os irmãos na vigília, na próxima sexta-feira, começa às 11 horas da noite, amém? Grupo de louvor vai estar formando, grupo de jovem vai estar formando, outras igrejas estão vindo também, amém? Não sei ainda quem vai pregar, pastor Davi é quem sabe, amém? Vamos fazer uma vigília abençoada, amém, irmãos? Provavelmente, a vigília acaba geralmente 3 da madrugada, amém? Mas se o Senhor quiser mais um pouquinho, ele vai mais um pouquinho, não é? Mas nós vamos estar orando aqui, buscando a face do Senhor, e eu quero pedir aos irmãos que não marquem nenhum compromisso sexta-feira. Primeiramente, 8 horas aqui de oração, de joelho na hora de oração, a gente levanta, canta um hino, amém, Moabe? A gente canta um hino e começa a nossa assembleia para toda a igreja, todos os irmãos que fazem parte da igreja El Shaddai, amém? Nós precisamos conversar com os irmãos, precisamos também trazer relatório para os irmãos do que Deus está fazendo, de relatório financeiro, e vocês precisam estar a parte de tudo o que nós vamos estar falando, amém? Também quero que os irmãos continuem orando pela irmã Norma, pela minha esposa, amém? Para que amanhã ela já esteja bem, entendeu? E quem sabe lá já no evangelismo, no parque, amém? E domingo a gente está de volta aqui, em nome de Jesus. Tem mais algum pedido de oração? Tem mais algum pedido de oração? Diga, irmã Etienne. Vamos orar. Amém. Vamos estar orando. Vamos lá, vem aqui, meu filho, orando, orar, agradecer a Deus por este culto e apresentando esta causa. Paz do Senhor, igreja. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por teu amor e misericórdia em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que tu tens derramado sobre nós. Ó Deus, nós te entregamos, Pai. Entregamos as nossas vidas, Pai. As nossas vidas em oração, Pai, em oração constante. Ó Deus, que possamos em fervente oração te adorar, Pai. E viver orando a Ti,
contritos contigo. Ó Deus, aprendemos de Ti nesta noite, Pai. Tu ministraste aos nossos corações. Pai, nós pedimos pelo irmão que está acidentado, Pai, que não venha inflamar a sua unha, Pai. Pai, cuida dele, Senhor. Fica conosco, Pai, com toda a Tua igreja, Senhor. Nos leva para casa em paz, em nome de Jesus, Deus. Amém. A bênção apostólica, por favor. Que a graça do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todo vós. E a igreja do Senhor diz, a igreja vitoriosa diz, a igreja que aguarda a volta de Jesus diz. Aquele que disse amém, aperta a mão do seu irmão, dê um abraço.